Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e vou trabalhar mais uma aula de resolução de exercícios com vocês de literatura a respeito do parnasianismo. Gente, só lembrando, nós já tivemos aula sobre o conteúdo, agora o nosso foco vai ser nos exercícios. Se você tiver dúvida, precisar rever o que é o parnasianismo, veja nessa mesma playlist que nós temos o vídeo então falando sobre parnasianismo. Então vamos aos exercícios. É incorreto afirmar que no parnasianismo, letra A, a natureza é apresentada objetivamente. Ou seja, se eu tenho que descrever, por exemplo, meu relógio, eu falo que ele é dourado, porque eu estou fazendo uma descrição objetiva. Ou seja, gente, aqui no parnasianismo eu tenho isso. Letra B, a disposição dos elementos naturais, árvores, estrelas, céu, rios, é importante por obedecer a uma ordenação lógica. Sim, gente, no parnasianismo eles vão dar muita importância a esses elementos da natureza e também a ordenação lógica que esses elementos também trazem. Letra C, a valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poema. Ou seja, gente, eu tenho a forma, ela é extremamente importante. Porém, gente, ela vai ser mais importante ainda, não vai ser mais importante ainda do que os elementos naturais. Porque, gente, esses elementos naturais eles vão ser trazidos para as descrições desses poemas. Letra D. A natureza despe-se de exagerada carga emocional com que foi explorado em outros períodos literários. Ou seja, se eu pego, por exemplo, o romantismo. No romantismo, a natureza ela é o quê? Confidente do poeta. No barroco, eles usam a natureza para expressarem os sentimentos deles. Agora, aqui no naturalismo, eles deixam isso de lado. A natureza, ela tá ali no parnasianismo para ela ser descrita apenas. Na letra E, as inúmeras descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade absoluta. Porém, os melhores textos estão permeados de conotações subjetivas. Ou seja, gente, em teoria, realmente para eles era importante o quê? Ser objetivo. Porém, gente, não é sempre que você consegue ser 100% objetivo. Então, muitas vezes você acaba trazendo essa subjetividade. E a natureza, então, vai contribuir para trazer isso. Ou seja, gente, a que é incorreta, já que eu falei que a E tá certa, é a A, porque a natureza, gente, ela não é objetiva, tá? 100% do tempo, não. Exercício 2. Vila Rica. O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre. Sangram em lábios de ouro as minas que a ambição na torturada entranha abriu da terra nobre. E cada cicatriz brilha como brasão, como uma procissão espectral que se move. Dobra o sino, soluça um verso de Dirceu. Sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Aí, gente, nós temos. O poema pertence ao autor de Profissão de Fé. Para quem não lembra, gente, quem escreveu o poema Profissão de Fé foi Olavo Bilac, que é o grande representante do parnasianismo. Não segue rigidamente o padrão. Qual que é o padrão, gente? Qual que é a escola literária que fala da arte pela arte? Que busca a forma perfeita. E para essa forma perfeita, gente, eles vão usar em grande parte do tempo os sonetos. Soneto, gente, é uma forma de poema onde eu tenho 2 tercetos e 2 quartetos. Só lembrando, os quartetos vêm primeiro e depois os 2 tercetos.
Ou seja, gente, eu tenho 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 2 versos. Essa é a característica que eles vão usar, porque eles consideram que o que a gente tem de mais clássico dentro da poesia é a formação do soneto. Então, até se a gente voltar aqui, a gente pode ver, ó, quarteto, terceto, tá? Então, gente, essa é uma característica bastante presente. Além disso, se a gente voltar, ele está falando de Vila Rica e de Ouro Preto. Ou seja, aqui o autor faz uma intertextualidade com outro movimento literário, que é o arcadismo. Por quê? O Dirceu que ele fala aqui é o Tomás Antônio Gonzaga, que é um autor lá do arcadismo, aqui do Brasil, mas também do arcadismo. Então, gente, ele não vai seguir rigidamente o padrão romântico, simbolista, parnasiano, simbolista, parnasiano. No que se refere a, vamos ver, romântico diz que tem a idealização do mundo. Ele está idealizando alguma coisa aqui no poema? Não, na verdade ele traz essa temática social. Letra B, simbolista, busca do eu profundo. Ele está falando dele mesmo? Não, também. Letra C, parnasiano, alienação dos problemas sociais. Gente, lembram que eu falei que o parnasianismo é a arte pela arte? Ou seja, não é importante os problemas sociais. Eu ignoro tudo o que está acontecendo socialmente e foco somente no quê? Na arte pela arte. Letra D, simbolista, inteligibilidade, sintática. Ou seja, eu mantenho a sintaxe perfeita? Não. Letra E, parnasiano, sonoridade dos versos. Gente, voltando aqui no poema, ele não está falando de problemas sociais? Porque, gente, Vila Rica, lembram que lá que surgiu o arcadismo brasileiro, que são os poetas árcades, que estavam lutando contra a derrama que o rei de Portugal estava propondo aqui para o Brasil? Ou seja, gente, ele focou nos problemas sociais, então ele fugiu da principal característica parnasiana. Por isso que a certa, gente, é a letra C. Aí, o nosso último exercício sobre parnasianismo aqui. Tu, artista, com zelo, esmerilha e investiga. Nísia, o melhor modelo vivo, oferece da beleza antiga. Para esculpi-la, em vão, árduos no meio. De embraseada arena, batem-se, quebram-se em fatal torneio. Pincel, lápis, burril, cintel e pena. Aqui pergunta, o trecho evidencia tendências na medida em que o rigor formal e utiliza-se de imagens. Gente, primeira coisa, se ele está falando que é um modelo vivo, ele traz esse exemplo da mitologia. É uma característica do parnasianismo, eles trazem a mitologia também. Além disso, ele fala que é um trabalho árduo do poeta, ele está como se fosse esculpindo uma obra de arte. Então ele trabalha. E essa parte aqui de pincel, lápis, é a produção dele, ou seja, ele escreve. Ou seja, no romantismo eu tenho poetas que buscam a perfeição? Não. No simbolismo eu tenho poetas que buscam a perfeição? Não. Então eu já elimino essas duas. Agora, no parnasianismo eu tenho. Então o trecho evidencia tendências parnasianas, onde ele evita ou ele exalta na medida em que o rigor formal e utiliza imagens imagens mitológicas ou prosaicas. Prosaicas, gente, faz referência à prosa, tá? Ou seja, é a letra C, justamente porque ele vai focar em falar de figuras mitológicas. Bom, gente, falamos então, fizemos alguns exercícios. Agora eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Ou seja, printem o vídeo, pausem ele e resolvam os exercícios. Primeiro deles. Segundo exercício. E terceiro exercício, aqui primeiramente o texto.
e as alternativas. Bom, gente, lembrando lá, parnasianismo é um movimento literário que geralmente a galera não gosta muito. Ele acontece ao mesmo tempo que o simbolismo, que o naturalismo e que o realismo. Ou seja, ele é um movimento literário bastante importante. Lembrando lá também, né? Parnasianismo é a partir de poemas e o simbolismo também é a partir de poemas. E, gente, também nós temos que lembrar que eles buscam a forma perfeita. Além de buscar a forma perfeita, eles vão se utilizar da mitologia. E também eles vão usar a descrição de objetos, tá? Então, gente, são algumas características bastante importantes. Não esqueçam de fazer os exercícios de vocês. Até a próxima aula!